Salve, salve, nação tricolor, sejam muito bem-vindos ao seu canal Pega a Visão Tricolor. Você sabe, tudo de mais importante que acontece com o Esquadrão é noticiado aqui. Em primeiro lugar, deixa eu fazer uma ressalva que eu usei lá na minha thumb, refúgio do Flamengo. O que quer dizer refúgio? A palavra refúgio quer dizer aquilo que foi posto de lado, a sobra, o que restou, beleza? Para não ter aí as viuvinhas do Gabigol vir me atacar, beleza, gente? Mas vamos lá. Everton Ribeiro fez declarações no canal de televisão. Ele gostaria de ver o Gabigol jogar no Bahia. Todo mundo sabe desse imbróglio que está entre Gabigol e Flamengo, né? Ele foi posto de lado, por isso a palavra refúgio. Então, o Gabigol vai estar disponível no mercado a partir do final do ano. E, supostamente, estão noticiando que o Bahia está com interesse em contratá-lo. E só que quando o Everton Ribeiro fala, Everton Ribeiro está lá dentro do Bahia diariamente. Então, aonde há fogo, há fumaça. As pessoas ficaram mais ligadas ainda, porque se Everton está suscitando a possibilidade de Gabigol vir para o Bahia, é porque isso pode ter um fundo de verdade. Mas vamos lá, gente. As pessoas às vezes não dimensionam a noção do perigo de você fazer uma contratação de risco como esta de Gabigol. Gabigol, o homem Gabigol, fora de campo é muito problema, gente. O Gabigol está envolvido em tantas polêmicas que, se a gente colocasse todas as polêmicas que estão envolvidas aqui, a gente precisaria fazer 3, 4 vídeos para poder dessecar cada uma delas, entendeu? Então, a questão da polêmica, ela está intimamente ligada à questão do caráter, à questão do homem, da moral, né? Dos bons costumes. E vejam bem, falando em moral, até o próprio Rogério, ele quando pode, ele sempre fala que o grupo que ele tem na mão é um grupo de homens assim, de caráter, de empenho, sabe? Pessoas desprovidas de vaidade. Poxa, justamente ao contrário do que é o Gabigol. O Gabigol é um cara vaidoso, sabe? Ele quer chamar as atenções todas para ele. Quando o Everton fala das crianças que ficam encantadas pelo Gabigol, eu tenho minhas ressalvas, até porque existe um termo chamado mimesis, né, que é imitar, e as crianças, elas imitam tudo que chegam para elas, as coisas boas ou as coisas ruins. Então, eu fico torcendo para que o serviço de informação do City, né, colha todas as informações possíveis e não caia nessa de trazer Gabigol para o Bahia. Outro aspecto que me preocupa muito é alguns comportamentos idiotizados até de pessoas que são referências pra gente, né? Assim, vibrando, achando isso sensacional, essa possível vinda de Gabigol para o Bahia, mas essas pessoas, elas acabam não ponderando, elas acabam não pondo na balança, entendeu? Os efeitos que também pode trazer essa vinda de Gabigol, principalmente os efeitos negativos. Vamos passar aqui um pequeno trecho das declarações de Everton Ribeiro, principalmente no momento em que ele manifesta, né, o seu desejo de ver Gabigol jogar no Bahia, né, e isso é uma coisa que é muito dividida. Eu acho que muitos torcedores não comungam com ele dessa mesma opinião, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre as polêmicas. Segue aí. O Bahia é um ótimo destino para o Gabigol? É um ótimo destino, e a gente conta com ele aqui. É só ele falar que quer, que a gente já faz uma ligação, fala com o Cadu aqui e o Cadu dá o jeito dele. Pô, o Gabi é um grande atacante, né? Tem uma história linda aí no Flamengo, e se for sair, que possa ir para um grande clube como o Bahia, e chegar aqui vai nos ajudar muito. Eu tenho certeza que ele tem muitos gols aí pela frente aí na carreira dele. E se daria muito bem com a torcida do Bahia, hein? Do jeito que é apaixonado e do jeito que ele lida bem com a torcida, né? Não, essa parte aí, fora os gols, ele é um outro fenômeno, né? Que é de trazer a torcida pro nosso lado, de ser tão impactante com as crianças, né? Uhum. Acho que a comemoração dele marca muito. E como ele faz muito gol, as crianças vão na onda. O problema é os pais, né? Que toda hora ele muda o cabelo. Aí tem que aguentar os filhos pedindo pra pintar o cabelo. Vamos trazer aqui algumas polêmicas do homem Gabigol. O homem Gabigol fora do campo é um negócio sério. Vocês lembram dessa questão aí do cassino clandestino? Isso foi em 2021, no auge da pandemia da Covid. Gabigol foi flagrado de madrugada por policiais no dia 14 de março em um cassino clandestino em Vila Olímpia, na zona sul de São Paulo. Havia uma aglomeração no evento com cerca de 200 pessoas e o local foi fechado pela Polícia Civil.
O fato aconteceu justamente na véspera da reapresentação do grupo principal do Flamengo, que ganhou um período maior de descanso após a conquista do Campeonato Brasileiro. Pois é, em plena Covid, as pessoas assustadas com a pandemia, né, com os efeitos, com as mortes, e Gabigol, né, que é um ícone do futebol, uma pessoa que é tão influente, que poderia dar um bom exemplo, já pisou na jaca aí. Outra coisa interessante é que essa briga dele com o Tite, isso não é de agora não. Veja aqui, alfinetado em Tite, ó. No dia 3 de novembro de 2022, o Flamengo comemorava o tricampeonato da Libertadores em mais um trio elétrico nas ruas do centro do Rio. Na época, os torcedores rubro-negros se solidarizaram com o Gabigol, que não havia sido convocado à Copa do Mundo, e gritavam: "Ô Tite, vai, SF, né? O Gabigol não precisa de você." Ao ouvir isso, o atacante ergueu o microfone e afirmou: "É verdade, quer dizer que não precisava de Tite, eu já jogo numa seleção do K, beleza", bradou o atacante. Então, era natural, o mundo dá voltas, né? Não sabia ele que em tão pouco tempo ele ia se esbarrar com o Tite novamente, só que dessa vez Tite no comando do Flamengo. E aí, meu amigo, o troco foi inevitável. Outra coisa assim terrível foi aquele comportamento dele frente ao exame antidoping. No dia 25 de março, o Gabigol foi suspenso por 2 anos, minha gente, por tentativa de fraude antidoping. O atacante foi acusado de dificultar a realização do exame. Mesmo que tenha feito e testado negativo, a atitude relatada pelos oficiais de coleta se encaixa como fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do processo do controle. E por isso foi enquadrado no artigo 122 do Código Brasileiro de Antidopagem. Pois é, minha gente. Eu nunca vi essas notícias em relação a Cassiano, em relação a Everton Ribeiro, em relação a Jean Lucas, em relação a Caio Alexandre, em relação a Canu, a Gabriel Xavier, a Marcos Felipe. Por isso que eu estou chamando a atenção de vocês. O grupo que nós temos é majoritariamente um grupo correto, moralmente. Então a gente tem que manter isso aí. Todo mundo sabe que Canu foi suspenso pelo 3º cartão e não vai jogar contra o Fortaleza. Os seus possíveis substitutos são Vitor Hugo, Vitor Cuesta e David Duarte, né? Com 20 jogos disputados, minha gente, Canu tem 1.800 minutos na Série A. Já Gabriel Xavier tem 2.160 minutos dividido em 24 atuações. Eles não foram substituídos em nenhum dos jogos em que começaram jogando. Zagueiro reservas tem pouca minutagem em 2024, assim continua aqui a reportagem do ecbahia.com. Enquanto os titulares ficaram fora poucas vezes, e como parte da estratégia de jogo de Rogério Ceni, os zagueiros não são substituídos. Aqueles que são reserva têm poucos minutos em campo num campeonato. Falando especificamente sobre a Série A, o reserva com mais tempo de jogo é Cuesta, por ter iniciado a competição como titular, mas logo após tendo perdido a posição. Cuesta tem 6 jogos na Série A e 452 minutos em campo. Já David Duarte entrou em apenas uma partida do campeonato contra o Inter e soma apenas 76 minutos de jogo na Série A. Por fim, o Vitor Hugo só ganhou chance como reserva na mesma partida em que David Duarte foi titular. Ele completou o jogo contra o Internacional, contabilizando apenas 14 minutos de jogo. E esse levantamento aí não está incluindo os acréscimos das partidas. Quem será que o Rogério vai escolher? Meus amigos, estamos encerrando mais um vídeo. Eu agradeço a todos vocês por assistirem e fazer parte desta jornada incrível com o Esporte Clube Bahia. Tô indo, mas sei que volto. Fazer aquela perguntinha, já se inscreveu no canal? Ainda não? Ô irmã, vem pra cá, faz a diferença. Deixa um abraço em todos vocês, fiquem com Deus e até breve.